Da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. De modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, São Paulo continua falando e agora ele se refere aos diáconos. Nós temos os diáconos permanentes na nossa igreja que podem ser casados. E ele fala para essas pessoas, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, que ele não age diferente quando é uma atitude parecida, né? Age de um jeito um dia e de outro jeito outro dia, não. Que ele seja o mesmo, que ele haja da mesma forma, independente do lugar, de quem esteja por perto. Que eles não sejam propensos ao excesso da bebida. Não é que Deus diga que é proibido beber, meu irmão, minha irmã. Em uma comemoração não há problema. O problema é o excesso. Sempre o excesso da comida, o excesso da bebida. A bebida pior, porque a bebida, além do excesso não ser bom, por não ser bom nada em excesso, a bebida em excesso ela embriaga, ela distorce os sentidos, né? E ao espírito de lucro, esse lucro que você, quando um está lucrando, o outro está perdendo. Então é essa questão, né? Quando você só quer ganhar em cima das pessoas, só ganhar em cima das pessoas, então ele fala não ter esse espírito de lucro e guardar o mistério da fé numa consciência pura. Meu irmão, minha irmã, quem procura a Deus, né? A consciência, nós nascemos com essa consciência. No fundo, todos nós sabemos o que fazemos que é errado e que é certo. É claro que muitas vezes uma pessoa que vive muito no pecado, a consciência ela vai ficando dura feito pedra e a pessoa não percebe. Então, meu irmão, minha irmã, eu te falo o seguinte: peça a Deus, vamos pedir a Deus para que nós tenhamos a consciência ativa.
para que Deus nos dê nova consciência, uma consciência ativa, porque lá no fundo nós sabemos, Deus colocou em cada um de nós uma consciência. E cada vez que nós procuramos mais a Deus, essa consciência vai aflorando e vai nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus não dê somente a consciência, mas também nos dê força, esteja conosco, para que nós consigamos seguir o que a nossa consciência nos diz. Isso é errado, isso não é certo. Então, uma consciência pura é uma consciência sem mancha, sem ser maculada pela pessoa. Então, é aquela consciência que é sempre ouvida. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu não vou trair, eu não vou deixar de rezar para Deus, de orar, de conversar com o meu Criador, de agradecer. E ele fala também para as mulheres, que as mulheres sejam honestas, não difamadoras, que não fiquem falando mal das pessoas. Infelizmente, o mundo, as pessoas sentem necessidade de falar mal, parece. Meu irmão, minha irmã, que nós consigamos de Deus no dia de hoje, principalmente nós mulheres, a arte de nos calar, a graça de nos calar, de não falar das pessoas, por mais que seja verdade, não falar. E ontem eu estava escutando a Santa Missa na Canção Nova com o Padre Wellison, e ele novamente lembrou daquela história, daquela mulher que foi se confessar com o padre e ela falou para ele: eu falo dos outros, eu sou faladeira. Aí o padre fala assim: então vamos fazer o seguinte, eu não vou finalizar o seu atendimento da confissão não. Você vai fazer o seguinte para mim antes de eu te perdoar desse pecado. Porque era um pecado que ela reiteradas vezes se confessava. E ele fala: pega uma galinha, né? E depena uma galinha inteirinha na praça. No meio da praça, ela achou esquisito, falou: nossa, mas eu vou depenar a galinha, né? No meio da praça, e fez. E depois volta aqui. Aí ela fez, né? E voltou lá pro padre, falou: pronto, padre, fiz. Aí ela fala assim: agora me dá o seu perdão. Ele falou: não, antes do perdão, vai e recolhe todas as penas. Ela fala: não, mas isso é impossível. O vento levou, é muito fina, entrou em várias casas, não tem onde entrar mais para pegar, não tem jeito, é impossível. Aí ele falou: pois é, quando a língua humana solta coisas das pessoas, quando você fala mal dos outros é a mesma coisa. As palavras sobem ao vento e não tem como desfazer mais esse mal. Então, meu irmão, minha irmã, eu te peço hoje, né? Não vamos falar de ninguém, mesmo que seja verdade. Não falar. Minha irmã, vamos tomar essa lição para nós, né? Para todos nós, não vamos falar de ninguém, porque as palavras saem ao vento e não há como reparar o mal. E por fim, São Paulo termina falando da enorme bondade de Deus, que foi manifestado na carne. Jesus Cristo se tornou humano, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, a todos nós Jesus foi anunciado. Ele foi acreditado no mundo. Infelizmente, muitas pessoas escutam falar de Jesus e não dão a devida atenção. Não querem largar das suas vidas, mas Jesus é tudo para nós, meu irmão e minha irmã. Jesus é o nosso Deus. Jesus se fez homem e morreu no nosso lugar. Ele sofreu as consequências do nosso pecado em sua própria carne, por amor a nós. Então, por isso nós temos a escolha. A nossa escolha está encravada em cada atitude que nós tomamos aqui na terra.
Nós vamos fazer isso ou aquilo, é o mesmo que dizer, eu escolho o céu ou eu escolho o inferno. São as nossas atitudes que são as nossas escolhas, mas por Jesus nós temos essa escolha, meu irmão, minha irmã. E é por isso que a Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus merece o nosso agradecimento em cada segundo da nossa vida. Ele sofreu a pena dos nossos pecados em sua própria carne. Ele se fez carne para Ele sofrer na carne dele pelos nossos pecados. Isso é muito grande. Não vamos deixar nos enganar pelo mundo e deixar-nos sermos anestesiados. Não vamos. Que isso entre no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e que nós sejamos verdadeiramente agradecidos e vamos amar muito o nosso Senhor Jesus e a sua Santíssima Mãe, que também sofreu. Ela sofreu, meu irmão, minha irmã, e hoje que eu sou mãe, eu vejo que quando nós vemos o nosso filho sofrer, nós pedimos a Deus para passar a dor do nosso filho para nós. Eu prefiro sentir a dor do que ver a minha filha sentir. Mamãe tá falando da mamãe do céu. Eu prefiro sentir a dor dela, meu irmão, minha irmã, porque em mim dói menos se fosse assim. Tá. Olha que lindo, filho. Perdão, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mas Nossa Senhora viu o filho sofrer. Eu não consigo imaginar o sofrimento que ela teve. Então sejamos também agradecidos à nossa mãe, que sofreu demais da conta vendo seu filho sofrer aquilo tudo. Fiquem com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. E até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!